Ernesto Denardim. Boa tarde, 1h05 mais 45 segundos. Você já está ouvindo Sala de Redação. A hora certa é da promoção Excelsior Pneus 60 anos. Você em grande estilo no Grande Prêmio da Fórmula 1 da Itália. A temperatura, que nesse momento é de exatos 19 graus e 4 décimos, é da Cooperativa Santa Clara há mais de 100 anos, na mesa dos gaúchos. Os patrocinadores âncoras do Sala de Redação são produtos de uma qualidade comprovada. Tumeleiro, só Tumeleiro garante a melhor negociação, os melhores produtos, as melhores ofertas e condições. Aproveite. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Ruder, 40 anos de inteligência em segurança. Car House Toyota, incomparável. E Next Group, uma das maiores incorporadoras do sul do Brasil. O governo federal tem um recado para você. A Copa do Mundo está chegando e mesmo antes do apito inicial, o Brasil já pode comemorar. É porque a Copa vai fortalecer a economia com mais de 140 bilhões de reais com turistas do mundo inteiro e do Brasil. Nas cidades sedes, estão sendo concluídas diversas obras para melhorar o trânsito. Tudo isso gera milhares de empregos. Os aeroportos receberam mais de 6 bilhões de reais para modernização e ampliação. O trânsito nas cidades também vai melhorar com investimento em corredores e vias expressas, novas estações de metrô, novos terminais de trem e de ônibus, além de BRTs e VLTs. Por causa da Copa, as obras foram agilizadas. São melhorias que vão ficar. Então, vamos torcer pelo Hexa dentro do campo, porque fora dele já temos o que comemorar. Essa é a nossa Copa, essa é a Copa das Copas. Pesquisa interativa do programa. Pergunta: o Cuiabá pode fazer o crime contra o time do Inter, sim ou não? Pesquisa interativa que tem o patrocínio da Nasale, últimas unidades do Noveli, na São Luís, número 600. E aí, Cacau? Pedro, eu estou na fase dos agradecimentos, né? Eu vou ficar muito tempo, são tantas pessoas, mas um registro eu preciso fazer que aconteceu ontem. A nossa colega Sabrina Tomasi, com a generosidade que lhe é peculiar, ela fez um registro, uma referência ao meu retorno aqui no Sala de Redação ontem no seu programa. E à medida em que eu, paralelamente, agradeço a gentileza da Sabrina em fazer a referência ao meu retorno, eu quero cumprimentá-la, Pedro, pela audiência do programa dela à tarde na Rádio Gaúcha. Olha, depois que a Sabrina fez essa referência, como eu disse, referência generosa e gentil, eu recebi aproximadamente uns 30 telefonemas, umas 30 mensagens que tinham ouvido o programa da Sabrina. Ah, mas o Sala quer dizer que não tem audiência nenhuma. Não, eu acho que a Sabrina Tomasi está dando de rele em vocês. Eu lembro que aqui tu mostrou assim, 41 mensagens. Mas eu acho que a Sabrina... Não, 57. Tá baixando uma África. 57, aí tem com a Sabrina com 30. Mas a Sabrina está dando de rele em vocês porque, olha, impressionante a audiência. Cumprimento a Sabrina pelo trabalho, pelo programa e agradeço a referência que ela fez. Quero saber se só com uma mão tu consegue bater no Kenny Braga. Não, o Kenny Braga está do meu lado. Agora eu quero ver vocês implicarem comigo aqui. Quero ver se vocês são galo de implicarem comigo. Definitivamente convencido que o Beira-Rio, novo Beira-Rio, é a maior atração turística de Porto Alegre. É maior do que a Catedral, maior atração que a Catedral. Que isso, eu digo que ele está do meu lado. Tribunal de começa. Contas. Tudo que vocês podem imaginar, tudo. A maior atração turística. E esta informação que me é colocada aqui na frente, confirma o que eu estou dizendo. Relativo ao jogo de hoje à noite. O objetivo do Cuiabá já foi atingido. O time queria apenas jogar a partida de volta no Beira-Rio. O Cuiabá queria, na realidade, Pedro, conhecer o Beira-Rio. Os jogadores se inscreverem... Isso que eles têm Arena Cuiabá lá. Os jogadores escreverem na sua biografia, né, que um dia eles entraram na catedral do futebol mundial, que é o Beira-Rio. Que coisa extraordinária o Beira-Rio. Que orgulho dos gaúchos, rapaz, que orgulho para os gaúchos. Todos os gaúchos, verdadeiramente gaúchos, tinham que estar fechando comigo nessa hora. Que coisa linda esse Beira-Rio. Em fevereiro do ano passado, eu estava na Inglaterra e eu fui para Exeter, que é a cidade... Etc. Como é que tu consegue tanto dinheiro para viajar tão longe? Eu normalmente vou aqui a Pinhal. Foi a firma. Foi a firma que pagou. Eu fui lá para cobrir o jogo da seleção brasileira. Foi a firma. E depois eu fui para Exeter para fazer uma matéria que eu acabei não fazendo, porque me aconteceram diversos problemas, como você sabe, eu acabei não podendo fazer a matéria. E
E eu fui para Exeter para... então, eu acho que vou escrever sobre isso ainda, assim que eu tiver um pouco mais de cabeça para isso. Eu fui para Exeter para conhecer o time que foi o primeiro time que enfrentou a seleção brasileira, que foi o Exeter, lá da cidadezinha de mesmo nome, fica de trem a umas 2h30 de Londres, mais ou menos. E o que a gente está falando de estádio aí, Que time é esse? Ninguém sabe o que é isso. foi o primeiro adversário da seleção brasileira. Quando? Ele veio em excursão para o Brasil exatamente em 1914, vai fazer 100 anos, e jogou contra a seleção brasileira no estádio do Fluminense, Exatamente. nas Laranjeiras, e perdeu por 2-0. Então vai fazer 100 anos, e eu vou fazer ainda, vou escrever esse texto aí, oportunamente, né? E agora sim que se aproximar da Copa do Mundo, mais da Copa do Mundo. E aí eu fui ao estádio, falei com os dirigentes e tal, e com o presidente do clube. Ele tem muito orgulho de ter sido o primeiro adversário da seleção brasileira. Inclusive o canto deles, da torcida deles lá vocês já jogaram contra o Brasil? Uma coisa assim, né? E aí o que ele está falando de estádio, eu fui no estádiozinho deles, aquele estádio antigo que praticamente não existe mais no Brasil, só nas cidades do interior. Que era Aliás, tendo sido o jogo em 1914, o estádio só pode ser antigo, né? Não. Ele jogou no Brasil quando ficou no estádio do Fluminense. No estádio do Fluminense ele jogou. Teu caráter As Laranjeiras. Teu caráterzinho. As Laranjeiras, que por sinal é um estádio antigo. É. Não, tudo bem, mas o que tem que ver o Beira-Rio com o Para aí, estádio eu vou do chegar Exeter? lá. Aquele tipo de Meia estádio. hora. Aquele tipo de Isso aí. estádio com pavilhão. Eles não entendem a extensão da tua inteligência. Com Davi. pavilhão de madeira, etc. ali. Inclusive estava escrito ali, por favor, cuidem a linguagem, estava escrito ali para os caras não dizer palavrão, porque tinha senhoras na torcida. Pô, é um troço romântico, assim, que não existe no Brasil. Eu acho que tem as Laranjeiras, não sei se o Fluminense joga nas Laranjeiras, acho que não joga mais, né? Esse tipo de estádio, o próprio Olímpico, de certa forma, é um estádio ainda com essa aura assim antiga, um estádio de arquitetura antiga, né? Mas agora com as novas arenas, elas acabaram com isso. O Pacaembu é dos anos 40. Cacalo no meio da sua 1945, dor. Pacaembu. Viu? 1945. Pacaembu é muito bonito, muito bonito. Cacalo no meio da sua dor em consequência do grave acidente que teve, digamos assim, montou todo o esquema para que o Olímpico seja imortal. Ele conseguiu do Olímpico um campo de treinamento para a Copa do Mundo. Isto é Silveira Martins em meio da sua Tu dor. sabe que existe um novo Estou movimento? dizendo aí que não fui eu, Pedro. Não, mas tu sabe que existe um movimento agora, um movimento forte. E mesmo que o Cacalo não pode ter sido o Cacalo líder, porque o Cacalo estava lá no estaleiro, mas um movimento forte para segurar o Olímpico. Olha que eu falei com o Hélio Dourado ontem nos autógrafos do Léo Gershman, tava lá, Flávio Albino também estava lá. Seguinte, ó, o último grande momento do futebol gaúcho nas Laranjeiras foi do Internacional. Eu estava lá comentando o jogo da Copa do Brasil. O Caico barbarizou, depois Célio Silva matou aqui. Mas deixando um pouquinho o folclore de lado, ligo, Pedro, o meu monitor aqui, o meu radar, para ver o que está acontecendo, a questão de percepção. Olha o Internacional, tem vacina e tem despiste. Vacina do Inter, despiste do Cuiabá. Tá aqui, ó. Andrezinho Silva informa. Internacional treinou pênaltis à exaustão ontem. Recado do Abel. Olha, de repente a gente empata com o Cuiabá em casa 1-1. Vamos treinar bastante pênaltis. Agora, o lado do Cuiabá. Olha o lado do Cuiabá. Time está mais preocupado com a Série C do que com a Copa do Brasil. Mas olha o Diário Gaúcho, Lauro. Leia o Diário Gaúcho, como eu faço todos os dias, no estaleiro como eu estava, como disse o Pedro Ernesto. Diz assim, a página 9. Cuiabá preserva 3 titulares. Cuiabá vai com time misto contra o Internacional. Preserva 3 titulares. Está preocupado com a Série C da Copa do Brasil. Tá certo? Estão o Internacional vai enfrentar o time misto do Cuiabá hoje. Sabe que lá em Cuiabá tem o mixto, né? Tem o time, clube. Guerrinha, quanto é que vai ser hoje? 3-0. 3-0. Se não apertar muito o acelerador. É. A diferença é oceânica. O Guerrinha que é sempre muito atento a essas questões. Como é que é mesmo a questão da Sul-Americana? Eu me perdi nessas mudanças todas. Porque, por exemplo, o Grêmio vai entrar na Copa do Brasil, né? Sim. Na próxima o Grêmio fase. Não disputa a Sul-Americana. Aqueles que estavam, eu acho que é do 11º para baixo que faz jus à Sul-Americana. Até o 17º.
17º já cai. 17? Não, sim, até o 17. Até o Não, décimo eu- não, acho que até sexto, o 15º. Eu acho que são 6 times no máximo. Seis representantes. Que não estão envolvidos com a Copa do Brasil, eles estão automaticamente classificados. Então, só se desclassifica da Copa Foi do o que Brasil. aconteceu com a Ponte Preta no passado. A Ponte Preta abriu mão do campeonato da Copa do Brasil para disputar a Sul-Americana. Mas esse ano os grandes estão tudo, por enquanto, vingando. O Palmeiras está, o Inter está, quem mais? O São Paulo está. Eu estou dizendo os times que não estavam na Libertadores desse ano. Eles estão vingando na Copa do Brasil. Eu acho que vão dar a preferência para a Copa do Brasil, que termina hoje a chance. O Inter caindo hoje vai para a Sim, Sul-Americana. se o Inter perdesse hoje, iria para Ia a para a Sul-Americana. Sul-Americana. Assim, Passando hoje está eliminado. Essa a informação da Kelly Matos é espantosa, né? E positiva. Mais de 83 mil ingressos para a Copa em Porto Alegre foram vendidos para estrangeiros. Isso é uma grande notícia, não? Espetacular notícia. Grande. Imagina que Porto Alegre receberá num espaço de 20 dias 83 mil pessoas vindas do exterior. Impressionante. Existe um E cálculo. Pouco tempo tem atrás. estrutura para isso, Pedro? Hã? Porto Alegre tem estrutura Não, para os isso? caras vão parar em Gravataí, Canoas, Canela, Existe Gramado. um cálculo, Nós Pedro. vamos Existe pra lá. as autoridades do turismo, né, os técnicos e tal, eles fazem um cálculo seguinte: para cada pessoa que vem ver o jogo, essa pessoa traz outras 2 com ela. Uhum. Então, não são 83 mil, É verdade. são 240 Sim, mil pessoas. 83 mil compraram ingressos. Mas aí vem o marido, a mulher e o filho. O marido vai ver o jogo, a mulher e a filha Vai vão passear. comprar, Claro. vão passear. Tem Copa não é só no Brasil, Copa da França. Tem um jogo em Marselha, para dizer assim. E aí os caras não ficam só lá em Marseille. Eles podem ficar em Toulon, pode ficar em Montpellier, pode ficar Toulouse, cidades mais próximas. E daí convergem para Mônaco. Mônaco, Menton. Tem que conhecer para poder dizer isso. Não, para fazer dar um exemplo desse aí. Tem né? que conhecer para dar um exemplo Ser desse. familiarizado com a cotação. Lauro, porque nós aqui dissemos, Só eu 40, e o Pedro não, dissemos, mas só Canela, 40. Gravataí, Canoas, Cachoeirinha, Cachoeirinha. Calma, mas só Esteio. 40 anos que eu vou para lá todo ano, tu acha que eu Pois é, teria que tem ser muito burro. Tem que conhecer. Pedro, eu tenho informações de que o governo brasileiro, representado pela presidente Dilma Rousseff, está A preocupado. propósito, o ministro do esporte vai falar na segunda parte. aqui Ele no Sala de está Redação. preocupada, pelo governo brasileiro, está preocupada com a Copa, né? Que deseja que haja um clima de civilidade, de paz, que a Copa se realize assim. E eu também acho que deve ser assim. A Copa é nossa e não tem jeito, ela vai ser realizada no Brasil. Mas o problema, Pedro, é que os responsáveis pela Copa, pelo planejamento da Copa, e quem são os responsáveis? Quais são os nomes deles? Né? Eles erraram muito nesse tempo todo aí. Ontem, inacreditavelmente, Guerrinha, ontem a Folha de São Paulo mostrou uma foto que ela é, assim, exemplar do que está acontecendo no Brasil em relação aos preparativos para a Copa e planejamento da Copa. O hotel onde o pessoal da FIFA vai ficar em Cuiabá, justamente em Cuiabá, a cidade do time que joga hoje com o Inter. Na frente do hotel, Pedro, a rua está toda esburacada. Toda esburacada. Se a pessoa cair no buraco, ela se afoga. Na frente do hotel onde vão ficar os representantes da FIFA, lá em Cuiabá. Somente das 187 obras planejadas, parece que é 187 obras planejadas, Pedro, no Brasil inteiro, Isso. somente 43% ficarão prontas até a Copa. Uhum. As restantes planejadas, É o PAC da Copa. 43% estão prontas agora. Tá. O restante é o seguinte: algumas até a Copa, até o início da Copa. Outras até o final do ano. E outras, mais de 20 É ou o 30, final do mundo. 20 a 30 obras, serão esquecidas. É como se elas não existissem. Os governos desistiram de realizá-las. Então, Pedro, as críticas que estão sendo feitas não é em relação à Copa do Mundo, Pedro. Então, o brasileiro gosta de futebol, o brasileiro adora futebol, adora a seleção e tal. Com as exceções que a gente conhece. O problema é o planejamento que você fez, Pedro. Planejamento defeituoso. Eu não sei o que houve. Mas isso aí não poderia ter acontecido. Não. E vai acontecer. Eu não queria. O comandante da Brigada Militar ontem deu uma entrevista e disse que 5 mil policiais vão cuidar Porto Alegre durante a Copa do Mundo. Eu acho fantástico, acho uma declaração extraordinária. Vamos ter finalmente policiamento ostensivo em Porto Alegre. Não se encontra brigadiano. Só que eles virão do interior, desprotegendo o interior. Embora sejam suspensas as férias dos brigadianos, que um dia terão que ser dadas, né?
E, além disso, pagarão horas extras para que eles continuem trabalhando. Mas é crítico, porque na Operação Golfinho, no verão, o mundo se desloca para lá. Bom, nada mais natural do que os brigadeiros irem para lá. Agora, o interior não vai se deslocar para Porto Alegre. E aí precisa. Mas, Lauro, primeiro não vai ter férias, não vai ter licença-prima, não vai ter Pois nada. é. Então, o contingente total segura o interior, tá? Segundo o comandante da Brigada Militar, estou por ele. Agora, a única coisa que eu lamento é por que Porto Alegre não tem sempre 5 mil policiais? Por que sempre não temos o Porque policiamento o efetivo da brigada, o comandante esteve aqui comigo no polêmica, agora Aumenta. há 15 dias. O efetivo da Brigada Militar hoje, com a população X% maior, é menor do que era o efetivo da Brigada 30 anos atrás. Sim, Pô, aí não tem. É uma não... palavrinha-chave, aumenta. Pois é, mas aí não aumenta. Agora, Pedro, eu não sei, Pedro, mas a segurança da Copa aqui em Porto Alegre, nos outros estados também, né? Ela vai ser compartilhada, né? Sim. Pelo Exército, pela Marinha, pela Aeronáutica, Polícia Federal. né? Pela Polícia Federal. Então a Brigada, por exemplo, não vai atuar sozinha no Rio Grande do Sul. Ela terá essa, digamos assim, auxílio do Exército. E eu gostaria de ver a Copa assim, eu gostaria de ver assim um soldado do Exército em cada esquina de Porto Alegre. Vais ver. Tomara que seja assim. Vai ter Tomara muito que soldado do seja assim. Exército. Tomara que seja Por assim. sinal, eu encontrei Pedro Américo Leal na missa do Anchieta, tá bem Pedro Américo. A Mônica Leal sempre me dava notícias dele, bem fisicamente. O seguinte, o Pedro... Mônica Leal também. Também. Sim, ótimo. O seguinte, o Alexandre, marido dela também. Beijo, Alexandre. O seguinte, o Pedro, eu tô com uma preocupação mais recente. A preocupação minha, já de muitos meses, e de todo mundo, seria com a depredação, com o vandalismo, com a barbárie. E por isso estamos falando em policiamento. Mas eu tenho uma preocupação mais recente, quero trazê-la aqui ao sala de redação. As greves que estão sendo programadas para o período da Copa do Mundo. A Dilma está colocando no papel aí que as greves serão ilegais durante a Copa, mas está cansado olha, a lei diz que a Polícia Federal não pode entrar em greve, que é ilegal, e entra, não adianta nada. Bom, inclusive de aeroviários, programando greve durante a Copa do Mundo. Uma pressão... Para os aeroportos. Uma certa chantagem, exatamente no momento crítico para o país. Isso aí está me preocupando. Não, a segurança do Brasil, Pedro, e agora eu realmente estou muito preocupado, assim, na minha condição de cidadão, né? Eu já vi muitas coisas no Brasil, assim, na minha vida, mas eu estou assistindo algumas coisas que eu nunca tinha visto. Essa greve do Rio de Janeiro é uma greve totalmente irresponsável. Greve do transporte coletivo do Rio de Janeiro. É Porto Alegre 30 dias depois, né? Eles fizeram o é seguinte, muito pior. Pedro. Eles fizeram o seguinte. Pior? Não, Pedro, É pior. é pior. Eu vou dizer Porque porque é pior. o sindicato não apoia a greve. É o seguinte, Pedro. Eles não avisaram a população. O transporte coletivo é essencial. É um serviço essencial. Eles não avisaram a população. E a população amanheceu, assim, as pessoas que vão trabalhar, nas paradas. Não, Esperando os ônibus. mas o pior não é isso, né, Kenny? Não, deixa eu chegar lá. Aí todo mundo ficou esperando, não tinha ônibus para lado nenhum no Rio de Janeiro. E aí, Pedro, paralelamente à greve, eu acho que a greve é um direito assegurado pela Constituição Federal, não tem problema nenhum. Cruza os braços, faz greve, reivindica mais salários. O que eu não posso aceitar na minha condição de cidadão é a depredação que eles estão fazendo, Pedro. Eles incendiaram mais de 100 ônibus no Rio de Janeiro, Pedro. É depredaram, não incendiaram, depredaram. Não incendiaram, depredaram. Incendiaram. E é quase a mesma coisa. Não, mas eu pergunto o seguinte, o que tem que ver a depredação do ônibus, o incêndio do ônibus com a greve? Mas além disso... Não, mas então o mais é grave- uma balbúrdia, uma anarquia, rapaz. mas o mais Isso aqui- grave não é isso. Eu acho não que- é grave você Não, incendiar 100 ônibus? é grave. Eu disse, mas o mais grave é que o sindicato Sim. dos motoristas lá, ele fez um acordo, e esse acordo foi homologado lá pela Justiça e tal, e essa greve está sendo promovida por alguém, não se sabe quem, até tem lá lideranças dos grevistas, mas não tem nada a ver com o sindicato. Então, É verdade, então com quem negociar, entende? Então, se o sindicato não tem autoridade para negociar, se é feito na Justiça um acordo, aí de repente um grupo não concorda e faz a sua greve paralela, de repente vamos supor que se feche acordo com esse grupo, aí tem um terceiro grupo que vai fazer a greve. Havia muitas lutas internas nos sindicatos. Tá, mas Há grupos que o não sindicato aceitam, existe para isso, né? mas há grupos que não aceitam as lideranças dos sindicatos. Mas daí tem que ganhar a Eles eleição do sindicato. discutem justamente as eleições, isso acontece muitas vezes. Por isso que, até que em Porto Alegre aconteceu isso há pouco tempo atrás. E dá pau. Havia essa greve aí dos ônibus e a direção do sindicato em determinado momento não estava representando
alguns integrantes da categoria. Pois Isso é, houve aqui em Porto mas aí Alegre tu não tem também. com quem negociar, né? O Pedro, A situação se torna difícil. É estranho, né? O Pedro levantou um assunto aí que ele é muito preocupante. Os caras se aproveitarem, né, da proximidade da Copa do Mundo para fazer novas greves. E fazer uma reivindicação. Lauro. E fazer uma reivindicação que não pode ser atendida. De repente, assim, não, os patrões, digamos assim, podem dar 20% só, ou 15%, ou 10%. Aí os caras pedem 50%. Porque o governo precisa dos ônibus circulando durante a Copa do Mundo. Isso é muito preocupante. Na África do Sul, Isso é preocupante. na Copa da África do Sul, eles fizeram um regime de exceção, vamos dizer assim, jurídica, durante a Copa do Mundo. Eles fizeram uma série de leis ali dizendo que durante a Copa do Mundo haveria medidas administrativas. Então teve um rapaz que roubou um celular de um repórter italiano e foi pego. E esse rapaz foi condenado a 5 anos de cadeia. E o juiz disse assim, o senhor sabe que nós estamos aqui num momento delicado para o país está sendo exposto e o senhor vai ser condenado a 5 anos de cadeia. Falando em cadeia, haverá o devido processo legal para julgar, examinar, avaliar a atitude do jogador internacional que furtou a taça? Será preso o jogador que furto da cadeia ainda? O jogador que furtou a taça? Nem vou responder por quê. Jogador furto, confesso. Furto internacional procurou a taça em todos os lugares e o cara furtou a taça. Ele levou para casa, eu nunca tinha visto isso. Quer dizer, será que ele não reconhece a legitimidade do título, que é só ele que ganhou o título? Não, é que ele ajudou a ganhar, né? A legitimidade. Sim, mas ele não ganhou sozinho. Não, nunca. Rafael Moura. Nunca um título conquistado pela Internacional foi tão legítimo. Com uma goleada em cima do Grêmio, com um massacre em cima do Grêmio. Mas isso tudo é reconhecido, Kenny. Isso tudo é Fala em reconhecido. legitimidade. Título legítimo, mas quem Não, não está cara, reconhecendo a legitimidade é o Rafael Moura, que acha que foi ele só Se que ganhou. esqueceram, ele me levou Não, a ele taça. fez os 2 gols e achou que a taça era dele. É um exagero, a taça do clube. Aquele dia a taça não estava em jogo ainda. Não estava em jogo. A taça É foi porque ele furtou a taça antes, então. a taça foi nos Não, o presidente Giovanni Luiz já matou isso aí, porque esse rapaz aqui, por sinal, ele é muito educado. Ele é um cara que tem uma formação assim diferenciada em relação aos outros. O presidente Giovanni Luiz já disse, a taça vai para o Museu do Internacional. Não tem problema nenhum. É o lugar que É tem o que lugar ficar dela. as taças. Nos Não é anos, Sim, mas tem na que casa avisar- dele. Mas tem que avisar pro Rafael Moura. nos anos Na 80 casa aí de o ninguém. Criciúma foi campeão lá de Santa Catarina e saiu todo mundo festejando, a torcida invadiu o campo, aquela coisa e tal. Qual é o teu time lá, Davi? E o Criciúma. E a taça sumiu. Quero te lembrar que levou 6-0. Então, acontece, né? Grêmio e Inter já levaram 6-0. Isso acontece. É, mas não é O frequente. Goiás, por exemplo, vive metendo 6-0 no Como é que Grêmio. tu consegue, Davi, ter time em Santa Catarina e ser isento no Rio Grande do Sul? Não, mas quem disse que eu sou isento? Eu sou imparcial, é diferente. Sim, imparcial, mas tu és um cronista, um jornalista que escreve para os dois lados ou contra os dois. Ou ou por contra os outra, dois eu lados. sou isento, mas não imparcial. Aqui, ó. Tu é gremista e eu sou colorado. Eu sou gremista com Tu muita é honra. gremista e eu sou colorado. Só. Não, eu sou colorado, todo mundo Ah, e o sabe. Guerrinha é colorado. Todo mundo sabe. E eu torço Ontem. pelos dois. Ontem, Sou Grêmio, sou colorado. Gaúcho me manifesto. Sou narrador, sou cantor. Sou Pedro Ernesto. os autógrafos de Léo Gershman ontem se constituíram numa festa no Livraria Saraiva do Praia de Muita Belas. gente lá. Muita gente mesmo. E estava lá o Valmar Santos, que era o homem da Boate Coliseu. Isso. 1977, 37 anos atrás, surgiu a Coliguei. Bom, está aqui na minha esquerda quem prefaciou o livro do Léo Gershman. Aí rolava um microfone assim, tu sabe que microfone por perto, Enlouquece, Laurinho, certo. microfone aberto e tal. Bom, Microfone aberto, Lauro por perto. aí o que eu fiz? Eu disse assim, não estou aqui, porque um dizia o Grêmio, que o Eldorado puxava o hino do Grêmio, e outro falava nos gays e tal, né? Tava lá o Célio Golim, representando os gays, entre tantos gays. Digo aqui, não estou aqui nem como gremista, nem como gay. Aí, eu digo assim, estou em 2 condições insossas, isento e heterossexual. As coisas mais sem graças que existem hoje em dia. Me informaram. Tu é hétero assumido?
É ter uma subida. Não sei. A minha mulher disse assim, tu só pensa nisso? Eu digo, mas só penso. Pedro, as pessoas dizem muitas coisas que às vezes as pessoas não se confirmam, né? Por isso eu quero esclarecimento, Cacalo. Alguém viu o Cacalo ontem lá nessa sessão de autógrafos aí? E o Cacalo parece que estava com óculos de sombra, chapéu. Óculos de sol. É. Tu estava lá, Cacalo? Não, querido, eu tô com o braço imobilizado, eu não tenho condições de me locomover muito. Por isso, meus amigos e queridos leitores, não estou escrevendo no Diário Gaúcho ainda. Falar em amigos... Eu, se pudesse, ia dar um abraço no Léo Gershman, que é um Exato, sujeito muito bonito, inteligente, um bonito. grande gremista. Mas o que tu tá fazendo aqui se tu não pode te locomover? Um cara muito inteligente. É porque aqui eu estava perdendo lugar, eu tinha que voltar correndo. Foi bonito. Eu sei como é que são os tubarões aqui. Foi bonito, tudo mau caráter. foi bonito confirmar como tem amigos o Léo Gershman. Um guri querido, é bacana isso. Eu costumo prestigiar. Eu conheço Talentoso. o Léo desde o Léo tempo é do pai talentoso. dele. Já. Um guri legal, é assim. O pai dele já era um grande gremista, o Henrique Gershman. E eu escrevi isso, e acho que o Grêmio talvez tenha com esse livro a oportunidade de usar melhor esse fato aí, porque o Grêmio teve uma primazia, foi o primeiro time a ter uma torcida gay no Brasil. Hoje tem outras aí, né? Mas foi o primeiro time foi o Grêmio. O que chama a atenção, que o Léo revelou, que essa torcida do Grêmio, a Coliguei, tinha orientação para não brigar, para evitar bronca. Mas se acontecesse a bronca, E aconteceu, a bronca era muito ruim para quem enfrentasse eles. Verdade. Os caras batiam muito. Os caras brigavam mesmo, sabiam brigar. A intenção era evitar a confusão, mas se tivesse que sair para confusão. Eu ainda não li o livro do Léo Gershman, eu quero fazê-lo. Eu só li o prefácio do Davi Coimbra, por enquanto. Mas o Davi Coimbra, que leu o livro, que fez o prefácio, ele sabe explicar por que Vianney Carnet foi citado tantas vezes no livro. Está envolvido. Exatamente, eu vou dizer apenas isso. Vianney está envolvido na história. Que brigava mais, né? O que dava mais soco em todo mundo. Dava. Sabe dessa história aí de brigar? Tem uma história de um famoso gay de Porto Alegre, um cara conhecido, que um cara provocando ele, depois de muito provocar, deixa eu dizer assim, agora tu vai apanhar de uma bicha. E o cara apanhou da bicha. Quer dizer, é brabo. Sabe que bicha burra nasce homem, né? Se a Coliguei, viu, Pedro? A pergunta que eu faço é o seguinte para o Davi. Se a Coliguei teve esse papel tão importante na história contemporânea do Grêmio, papel tão importante, tão destacado na história contemporânea do Grêmio, foi tão importante, por que a Coliguei não continua existindo? Eu acho que devia, né? Claro, mas é uma pergunta que eu estou fazendo. Não, acho que devia, porque no tempo da Coliguei o Grêmio ganhava. A Coliguei parou, o Grêmio não ganha mais. Inclusive o Corinthians, isso o Léo conta no livro, o Vicente Mateus, porque o Grêmio tinha sido campeão em 77 e o Corinthians ainda ia disputar contra a Ponte Preta, aquela série de 3 jogos, e o Corinthians estava na fila há 23 anos. Desde 1954. E aí o Vicente Mateus, dizendo que a Coliguei era pé quente, chamou a Coliguei para ir torcer pelo Corinthians, e a Coliguei foi para São Paulo e estava lá, e o Corinthians foi campeão. Corinthians e Ponte Preta. Eu fiz essa cobertura também. O do Basílio, né? Na página 175 desse livro, daqui a pouco eu me surpreendo, tô lá também. E aí quando o Léo me pergunta... Tu também? O Léo me pergunta, eu cumprimentei a Coliguei por 2 razões. O pioneirismo e a coragem. Coragem, principalmente a Coragem. Gente, olha aqui, vai construir ou reformar a sua casa, então previna seu patrimônio contra infestações da madeira com Gimo Cupim. Gimo Cupim, o conservante total da madeira, produto Gimo, qualidade comprovada. Tumeleiro, só Tumeleiro garante a menor negociação, os melhores produtos, as melhores ofertas e condições. Tudo em até 8 vezes sem juros em todos os cartões. Aproveite! Nada define você também quanto às escolhas que você faz. Se a vida é feita de escolhas, é um privilégio ser uma delas. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Depois da barba, faço a barba e coloco Gimo Cupim. Gimo Cupim. A cara de pau, né? Isso. Real Atacado, novidades que levantam a torcida e viram lucro para o lojista. Tudo para você se ornamentar para a Copa do Mundo está no Real Atacado, hein? E Blackbird é pura energia. Nós voltamos... primeiro tem o Momento Bairrista. CPI vai investigar compras de Leandro Damião e da refinaria de Pasadena. Petrobras e Santos serão investigados por fecharem péssimos negócios.
só tem indícios. Deixa eu mandar um abraço aqui antes do intervalo para o Carlos José Luiz de Oliveira, que é colorado, e me relatou um amigo dele que eles saem para almoçar todos os dias, eles saem cronometrado, nós temos que terminar o almoço 5:1. E às vezes não dá tempo de comer a sobremesa para ouvir o Sala de Redação. O cara abre mão do açúcar para ouvir o Sala de Redação. Por que ele não ouve enquanto come a sobremesa? Ontem porque eu... tem um deslocamento, talvez. Ontem eu cumprimentei o presidente Fábio Koff, que estava de aniversário, né, Pedro? Sumiu o presidente durante o dia, ninguém conseguiu falar com ele Acha depois, que é mole né? pagar uma festa para tanta gente? O presidente sumiu depois que levou 4-1 no Grenal e deu uma desaparecidinha estratégica. E eu agradecia também as manifestações dele durante o meu estaleiro. E eu preciso também, Pedro, com a tua licença, evidentemente, agradecer os demais vice-presidentes do Grêmio. Todos foram muito gentis comigo. Romildo Bolzan, Adalberto Praz, o Renato Moreira, o Nestor Rai, que me mandou mensagens muito queridas. O Marcos Herman, o Rui Costa, muito gentil, o Quitolina, o Fábio Krebs, o médico, enfim, muitas pessoas do Grêmio, o pessoal do movimento Grêmio Unido, o Alexandre Melo, o Sergei, o Paulo Luz, que é de outro movimento, o Antônio Vicente fez uma manifestação telefônica muito gentil comigo também. Ele é muito gentil. Ele é um cara muito bacana, muito gentil. Então eu quero agradecer a todos. O doutor Josias, Pedro, me ajudou Carlos muito Oliveira. aí. Doutor Carlos Josias, muito gente fina, me ajudou muito também. Tem muita gente me ajudando. Eu vou aos pouquinhos me lembrando e agradecendo de coração a todos eles. O Juliano Ferrer, que trabalha com Josias também. Muitos. Eu ainda vou ao longo dos próximos 10 anos agradecer. Sobre a audiência do Sala, bem rapidinho, Pedro. O José Asmus uma vez me contou há muito tempo, o querido amigo José Asmus, que ele ouvia o Sala de Redação na sexta todos os dias. Ô Asmus, me explica como é que eu ouvi o Sala de Redação na sexta. Eu almoço, me recosto, me deito e boto o radinho no peito, em cima do peito, tá? Tá, e aí? Pô, eu pego no sono, né? Pô, mas tu não ouve então o Sala de Redação? Não, aí cada um que grita eu me acordo. Cada um que grita... Manifestações importantes, Lauro, também, Pedro, com a tua licença, olha, que me sensibilizaram muito. Um presidente campeão, para mim o melhor vice-presidente de futebol que o Internacional teve, responsável pelas grandes conquistas, Vitório Pífero, fez uma manifestação muito gentil, que também é uma figura muito querida. Cheia de amizade. Olha, muito obrigado, Vitório, ao Daniel Cravo, advogado competente do Internacional, gente boa. ao Alexandre Chaves Barcelos, que é um novo dirigente que está surgindo no Internacional, que vai ser um grande dirigente, eu sei que tem muito futuro, aos colorados que me mandaram essas mensagens, estou citando 3 que são meus amigos mais próximos, também quero agradecer muito. Pedro, o lançamento de um livro de poesia hoje às 19 horas, um livro bonito, intitulado Versa, do Renato Matos Mota, que ele é publicitário, artista plástico, às 19 horas de hoje, dessa quarta-feira, no bar Tutti Giorni, aqui na Avenida Giorni, na Avenida Borda Medeiros, 1224, em frente ao Largo dos Açorianos, hoje às 19 horas. E eu agradeço assim, o convite mandado pelo Celso Santana. O grande doutor Saúl Berdichevski, que Pedro esteve sempre a meu lado me mandando mensagem. Saúl Berdichevski foi meu pediatra. Grande figura. É bem mais velho que eu. Grande figura, de uma gentileza ímpar. Saúl Berdichevski. Um abraço e obrigado. Tem intervalo comercial, nós já voltamos. Faltam 29 dias. Copa de 2014 é aqui na Gaúcha. Oferecimento GVT, Santander e Fiat. As melhores oportunidades em verde e amarela já entraram em campo no Real Atacado. São milhares de novidades que vão levantar a torcida e as suas vendas também. Cornetas, tiaras, óculos, buzinas, bandeirinhas para carro e muito mais. Confira no Real Atacado, de segunda a sexta, das 8 às 17h30 em Porto Alegre, no bairro Anchieta, e na BR-116 em São Leopoldo. Saiba mais em realatacado.com.br. Dentro do seu carro, na ponte que diminui distâncias, na sua casa,
onde muitas vezes você nem percebe. A força do aço da Gerdau está lá para transformar a vida sempre para melhor. Reciclamos milhões de toneladas de sucata para produzir o aço que hoje está preparando o nosso país para conquistar grandes vitórias. Reciclamos sem fim, porque o aço da Gerdau tem a força da transformação. Foi dada a largada. Promoção Excelsior Pneus 60 anos. Uma grande comemoração merece um grande prêmio. Compre 2 pneus Pirelli na Excelsior e concorra a 4 viagens com acompanhante para o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. Excelsior Pneus 60 anos. Você em grande estilo no paddock VIP da Pirelli na Itália. 6 dias inesquecíveis. Consulte regulamento em excelsiorpneus.com.br. Rode Excelsior, rode Pirelli e pague rodando. Certificado de autorização caixa número 6-0650/2014. E aí, Vivente, tá sabendo do fandango lá no Rincão dos Garcia? Tchê, mas é bem capaz que eu vou perder esse furdunço. Já ajeitei a mala de garupa e amanhã cedito tô indo mais ligeiro que tainha de açude. Só não me esquece a Olina. Olina? Sim, Olina. Um composto de ervas que sempre acompanha o índio velho nesses vaneirão. Sabe como é? Sei. Depois daquela abusada, com Olina, tu vai ficar feliz que nem lambari de sangue. Olina, essência de vida. Agora em flaconete. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Blackbird é energia, na balada no seu dia. Blackbird é energy drink, Blackbird é o que eu queria. Levanta seu astral, fica tudo mais legal. Blackbird é o canal. Vem pro Blackbird, vem pro Blackbird, vem pro Blackbird, vem! Blackbird Energy Drink, o seu energético. Minuto Simers. O governo do estado corta vagas de formação de psiquiatras, transfere pacientes e reduz a assistência no Hospital São Pedro. Em defesa da saúde mental, representantes da sociedade gaúcha promovem o Abraço ao São Pedro, na próxima quinta-feira, às 11 horas, em frente da instituição. Em tempos de epidemia de crack, desmontar o São Pedro é loucura. Participe. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. A verdade faz bem à saúde. Hoje, o Inter não pode dar chance pro azar. Às 9h10 da noite, tem Inter e Cuiabá. Vai ser com 0x0, vai ser com 1x0, vai ser com 1x1. É jogo classificatório, é jogo fundamental para os nossos objetivos. Agora vamos encarar com seriedade. Com Marco Antônio Pereira, Vianney Carlê, Diori Vasconcelos, Sérgio Boassa, José Alberto Andrade, Felipe Gamba, Luciano Périco e Carlos Guimarães. Depois, não perca o balanço final com Silvio Benfica. Oferecimento Pepsi, Tramontina, Loterias Caixa, Lojas Quero Quero, Skin, Tigre, Ercosul, NET e Apracur. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Hora 43 minutos e meio, a hora certa é da promoção Excelsior Pneus 60 anos. Você em grande estilo no Grande Prêmio da Fórmula 1 e a temperatura que é de 19 graus e 4 décimos. Santa Clara, há mais de 100 anos, na mesa dos gaúchos. O Cuiabá pode fazer o crime contra o Inter, sim ou não? www.radiogaúcha.com.br. Patrocínio Nasale, últimas unidades do Lovely na São Luís, número 600. Só uma frase aqui, eu sei que tu tem que prosseguir. O Cacalo recebeu um telefonema, eu não posso porque não tenho celular. E aí o Humberto Alencastro, meu querido amigo Betinho, já falecido, né, fotógrafo espetacular, é outro que ouviu o Sala de Redação, não foi por isso que ele morreu, o Sala de Redação com o radinho no peito, que nem o Asmus, e aí roncava, e a mulher do Betinho dizia, mas tu não tá ouvindo nada, tu tá roncando, né, Cacá? Como é que não tá ouvindo, né? Não desliga que eu tô ouvindo. Não desliga que eu tô ouvindo. Não, e o Beto Filho é um grande fotógrafo também, um grande profissional. Sim. Jogamos futebol de salão junto, jogava muito bem também. Tá bom, Pedro, desculpe. Bom, lembrando que o nosso salão online é de Blackbird, é pura energia e Real Atacado, novidades que levantam a torcida e viram lucro para o lojista. Nos dá muito prazer a presença no programa, por telefone,
do ministro Alto Rebelo dos Esportes, porque a Copa do Mundo está aí, faltam menos de 30 dias, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa feita, e é claro que o povo do Rio Grande do Sul, através da Rádio Gaúcha de Sala de Redação, gostaria de ter do ministro uma avaliação daquilo que é problema e daquilo que é solução. Ministro, boa tarde, prazer tê-lo conosco. Boa tarde, Pedro Ernesto, boa tarde ao Davi, Kenny, Lauro, Guerrinha, boa tarde ao Catalo e aos ouvintes, né, da Rádio Gaúcha e do nosso querido estado do Rio Grande do Sul, da nossa querida Porto Alegre. Nós estamos às vésperas já do grande acontecimento da nossa Copa do Mundo, que será recebida pela segunda vez aí em Porto Alegre, na primeira que foi um sucesso no antigo estádio dos Eucaliptos e agora nessa moderníssimo estádio, né? Parece que só querem chamar Arena do Grêmio, né? Mas eu vou chamar de Arena também, né? Do Internacional, ficou muito bonito. Acho que há ainda aí uma obra para ser concluída no entorno, mas pelo que eu fui informado, o Internacional e a Prefeitura estão se entendendo para que haja uma boa solução para essa área externa, ainda por ser concluída. E no mais, Porto Alegre já está habituada a receber muita gente em grandes eventos, e no Brasil também. As obras estão em processo de finalização, o evento teste do Internacional está marcado para agora, para esse dia 14, no domingo teremos do Grêmio, do Corinthians, meu Deus, lá na Arena de Itaquera, e os aeroportos também, ainda há obras para serem entregues até o fim do mês, mas creio que o Brasil apresentará a sua responsabilidade cumprida e realizará uma bela Copa do Mundo. Muito bem. O senhor elencaria que dificuldades maiores para todos os 800 mil turistas que vão chegar aqui no Brasil? Olha, nós tivemos recentemente, só para fazer um paralelo, o Carnaval. 3 cidades que organizam o maior carnaval do Brasil, Rio de Janeiro, Salvador e Recife, receberam 6 milhões de visitantes, só as 3 cidades. Todo o Brasil receberá 3 milhões de turistas nacionais que visitarão e circularão pelo país e 600 mil turistas estrangeiros. É preciso fazer a conta do número de pessoas que normalmente viajariam nesse período e que deixam de viajar porque os eventos tradicionais, como os congressos profissionais, as feiras e eventos da mesma natureza, eles são antecipados ou transferidos, eles não são realizados na época da Copa, o que dá uma permuta muito grande, tanto de passageiros quanto também de hóspedes na rede hoteleira. Então, a minha impressão, como eu vi na Olimpíada de Londres, é que haverá uma Copa do Mundo tranquila, porque na Olimpíada de Londres tinha menos turistas em Londres do que em outras épocas normais, porque só foi o turista da Olimpíada. Ministro, a FIFA inicialmente, isso inclusive foi dito agora na semana passada pelo Joseph Blatter, ela queria 8 sedes apenas, né? E o Brasil insistiu em ter 12 sedes. E por ter 12 sedes, o Brasil está construindo 4 arenas, 4 estádios e gastando um bom dinheiro com isso, em lugares em que praticamente não existe futebol, né? Como Natal, que tem um público, uma média de público do campeonato local aí de 200 e poucas pessoas, Brasília, Cuiabá e Manaus. Cuiabá e Manaus são lugares em que praticamente não existe futebol. A média de público nesses lugares, todos eles é de menos de 500 pessoas. Por que o governo brasileiro decidiu fazer estádios nesses locais? E o que vai fazer com esses estádios depois da Copa do Mundo? Olha, em primeiro lugar, é estranho que alguém que acompanhe, que gosta de futebol, diga que Manaus, que Cuiabá e que Natal não existe futebol. É que menos de 500 pessoas o público, a média, ministro. Menos de 500 pessoas. Não é verdade, eu vou lhe explicar porque não é verdade. Primeiro, o seguinte, a escolha dos locais, o governo brasileiro não determinou escolha de local nenhum. Quem determina a escolha de local é a FIFA. Se dependesse do governo... Mas a FIFA queria 8 sedes, ministro.
Mas o seguinte, você faz 12 sedes na Alemanha, que cabe dentro da Bahia, cabe dentro do Mato Grosso. Aliás, deve ser um pouquinho maior só do que o do Rio Grande do Sul. E para fazer num continente uma Copa do Mundo, você vai reduzir o número de cidades? Não. O Brasil é um continente, não tinha por que excluir, e acho que se a CBF raciocinou corretamente, não tinha por que excluir 2/3 do território do país, que é a Amazônia, da Copa do Mundo. Qual o sentido? O clássico mais antigo de Manaus tem tanto tempo quanto o Grenal de Porto Alegre, fez 100 anos, há pouco tempo. O Nacional e o Rio Negro. No ano passado, depois que o Nacional do Amazonas desclassificou o Curitiba na Copa do Brasil, em seguida desclassificou a Ponte Preta, tinha que jogar com o Vasco da Gama a Copa do Brasil e ia jogar num estádio para 5 mil pessoas. Todo mundo viu o precipício e a ameaça de tragédia no estádio Frasqueirão, que é o estádio do ABC de Natal, quando o Palmeiras jogou lá no ano passado pela Série B. Por pouco não houve uma tragédia. Agora, em Cuiabá, o Santos foi jogar pela Copa do Brasil, jogou com o misto. Em seguida foi o Vasco da Gama jogar com a Luverdense, que está na Série B do Campeonato Brasileiro. E por que é que Cuiabá não pode ter um estádio? Mas, ministro, o senhor desculpa, mas esses times, o senhor está citando os jogos em que o Vasco, Copa do Brasil e Série B. São esses times, o Vasco, o Santos, o Grêmio, o Inter, o Cruzeiro, o Palmeiras, o Corinthians, esses é que levam público. Não são esses times de Cuiabá, de Natal. O senhor desculpa, mas a gente vê pela média de público nesses campeonatos estaduais que ela é muitíssimo baixa, né? O Inter levou público. Olha, você quer ver a média de público de alguns jogos do Campeonato Gaúcho também? Quer ver a média de público de alguns jogos do Campeonato Paulista, do Campeonato Carioca, onde o jogo do Flamengo reuniu menos de 600 espectadores? Então não é um problema de público só dos estádios do Nordeste, do Amazonas ou de Cuiabá. Ministro, posso... Lamentavelmente, problemas de público nós temos no Brasil inteiro. O próprio Campeonato Brasileiro teve uma média de público inferior, inclusive, à Liga Norte-Americana, que é quase amadora. Então não vamos atribuir os problemas do futebol brasileiro somente ao Nordeste e ao Amazonas ou a Cuiabá. Aqui em Brasília, esse estádio que foi inaugurado recebeu em menos de um ano mais de 600 mil espectadores, muito mais do que o estádio Mané Garrincha recebeu em toda a sua existência. Flamengo. Ministro, eu estava muito preocupado, como todo o povo brasileiro, com o que vai acontecer durante a Copa fora de campo, isto é, depredações, vandalismo e tal, mas de uns dias para cá, acrescenta uma preocupação com as greves que estão programadas para o período durante a Copa do Mundo. Tidas como greves ilegais, mas até se fala em greve de aeroviário. É possível que isso venha a acontecer, tragicamente, ministro? Em primeiro lugar, o direito de greve é um direito protegido pela Constituição do país. Pois é. Se houver abuso, naturalmente a justiça se pronuncia, como se pronunciou no caso da greve dos rodoviários do Rio de Janeiro. A Polícia Federal também. O retorno de pelo menos 70%. O STJ aqui, o Superior Tribunal de Justiça, já determinou que não pode haver greve da Polícia Federal. O Supremo Tribunal Federal, que não pode haver greve de polícias militares. Então as instituições do país vão corrigindo os exageros, as deformações. E as manifestações violentas no país, elas nunca foram permitidas. Elas têm que ser coibidas, porque isso é da legislação do Brasil. E eu não creio que seja uma greve contra a Copa. As manifestações... Ministro, aproveitando a Copa. Ministro Aldo Rebelo, há um slogan da nossa presidente Dilma Rousseff que diz que teremos a Copa das Copas. Isso é do campo para dentro, do campo para fora, são as duas situações. Qual é a sua avaliação sobre esse slogan aí? A minha avaliação deriva, por exemplo, de estudos como o da Fundação Getúlio Vargas, realizado com uma consultoria norte-americana, a Ernst Young, segundo a qual a Copa pode gerar no Brasil 3.600.000 empregos. A Copa pode acrescentar ao PIB do Brasil
0,4% ao ano, ou seja, ao crescimento da nossa economia, até pelo menos 2019. A Copa do Mundo vai difundir para bilhões de telespectadores as nossas marcas. Oferece oportunidade, por exemplo, a que um vinho do Rio Grande do Sul, de uma vinícola familiar, possa se tornar patrocinador da Copa e ter a imagem do vinho brasileiro difundida para o mundo inteiro. Eu acho que, além disso, o Brasil projeta a sua capacidade de realizar um evento dessa natureza, e eu sempre digo que o Brasil já fez coisas mais importantes e mais difíceis do que Copa do Mundo. Então tá, ministro, muito obrigado. 4 anos. É. Nós construímos um país muito mais sofisticado e muito mais complexo, que está de pé, a 7ª economia do planeta hoje, a agricultura mais competitiva do mundo. Agora nós vamos nos atrapalhar com a Copa do Mundo, sinceramente, né? Tomara que não. Ministro, muito obrigado por atender a Rádio Gaúcha e tenha certeza que todos nós aqui da Rádio Gaúcha estamos torcendo como o senhor por uma grande Copa. Um abraço. Eu sou fã da Rádio Gaúcha. Um grande abraço e até breve. Muito obrigado. 1h56. Falou o ministro Alto Rebelo dos Esportes, aqui no nosso sala de redação, que está indo para o seu final, né? Lembrando que a Ruder é a marca mais lembrada por 13 anos seguidos. E tudo isso é o reconhecimento que devemos a você. Obrigado, www.ruder.com.br. Car House Toyota, muito mais Etios, toda a linha Etios com uma promoção imperdível. Compre o seu e ganhe uma central multimídia exclusiva Car House. Sertório e Padre Cacique, incomparável. Quer saber mais sobre os empreendimentos Next Group? Então, entre em contato direto pelo WhatsApp 51 96 16 81 98. Resultado da pesquisa interativa, em nome da Nasale, Cuiabá pode fazer o crime do Inter? 62% dizendo que sim. Puxa, estranho, né? Deve ter gremista votando aí para tudo quanto é canto, mas enfim. Bom, e lembrando que hoje tivemos, né, o Sala Online, você pode ouvir ou ver. Patrocínio do Real Atacado, novidades que levam a torcida e viram lucro para o lojista. Tem tudo que é adereço para a Copa do Mundo no Real Atacado, não perca, tá? Copa tá chegando aí, hein? E Blackbird, para você chegar na Copa com pura energia. Blackbird, tchau, fui!